Senhora Vice-Presidente da Assembleia da República, é uma honra para o Seminário Diplomático poder contar com a presença de Vossa Excelência, senhores deputados da Assembleia da República, senhora deputada ao Parlamento Europeu, senhora Presidente da Fundação do Oriente, mais uma vez os nossos agradecimentos pela forma entusiástica e tão calorosa como nos acolhe, senhora Diretor do Instituto Diplomático, senhora Secretária-Geral do Ministério dos Estrangeiros, senhoras e senhores Diretores-Gerais, Presidentes de Institutos e de entidades empresariais do Estado que estão sob nossa tutela. Queria também registrar e agradecer a presença das senhoras e senhores embaixadores e demais membros do corpo diplomático acreditado em Lisboa. E, finalmente, os últimos são os primeiros. Queria saudar todas e todos os diplomatas presentes, os chefes de missão e demais colaboradores que também nos honram com a sua presença. E começo desde já por agradecer todo o trabalho que realizaram ao longo de 2019. Terei ocasião mais tarde de me dedicar a essa síntese e, portanto, agora vou optar por tentar situar o ano corrente, 2020, em perspectiva, fazendo em duas partes, distinguindo entre as nossas prioridades em política internacional e as nossas prioridades na agenda europeia. Como sempre, isso é muito positivo, nós temos várias e diferentes prioridades na nossa ação externa. Evidentemente que 2020 será um ano já muito marcado pela especial importância das prioridades europeias para a nossa ação, mas isso não significa que não tenhamos também tarefas muito importantes a realizar e obrigações muito importantes a honrar no plano internacional propriamente dito e, portanto, se me permitirem, começo mesmo por este plano. Para começar por dizer que, na minha opinião, nós temos um grande objetivo de todos nós para 2020. E esse objetivo é manter o ritmo do crescimento económico em Portugal e, portanto, um elemento muito positivo que tem marcado esse crescimento desde há 3 anos, que é a convergência, o facto de estarmos a crescer mais do que a média europeia e, portanto, estarmos a convergir com a União Europeia. E esse objetivo, que é um objetivo muito importante, como disse, mas também difícil neste ano de 2020, dadas as incertezas do cenário internacional, o abrandamento do crescimento económico nos países motores da economia europeia, as incertezas geopolíticas que infelizmente nos rodeiam. Esse objetivo exige a ação de todo o Ministério dos Negócios Estrangeiros e é, portanto, um objetivo transversal a toda a nossa ação. Nós vamos procurar exprimir essa transversalidade no novo Programa Internacionalizar. O Programa Internacionalizar, que teve a sua primeira edição entre 2017 e 2019, contribuiu, na minha opinião, para os resultados positivos que conseguimos obter em matéria de crescimento económico. Noto apenas que as exportações continuaram em 2019 a crescer bem acima do crescimento do produto, que tudo leva a crer que tenhamos consolidado a marca de 44% do produto, exprimindo o valor, o contributo das exportações para a riqueza gerada no país durante o ano, e é muito provável, ainda não temos naturalmente a informação final, mas é muito provável
que, tendo batido mais um recorde de exportações em 2019, tínhamos ultrapassado em 2019 pela primeira vez a marca dos 90 mil milhões de euros de exportações. E também já sabemos que o investimento contratado pela ICEP, seja investimento direto estrangeiro, seja investimento nacional superior a 25 milhões de euros, mais uma vez, pelo segundo ano consecutivo, ficou acima dos 1.000 milhões de euros de investimento contratado com a intervenção da nossa agência. Agora trata-se de preparar, discutir, apresentar no Parlamento e pôr em execução a nova edição do Programa Internacionalizar, que queremos situar temporalmente no espaço desta década que vai começar no próximo ano. Portanto, o Programa Internacionalizar 2030, esse é um encargo de nós todos, que evidentemente a Secretaria de Estado da Internacionalização e a ICEP comandam ao nível político e técnico respectivamente, mas é um programa que se articula com todos os outros programas que nós temos em curso na área dos negócios estrangeiros com impacto económico. E é esse o ponto que eu queria destacar hoje com esta representação que já é popularmente conhecida no andar político do MNE, do Palácio das Necessidades, como o Aranhiço. Em que é que consiste este aranhiço? Numa tentativa de mostrar que nós queremos que o novo Programa Internacionalizar seja também o pivô que articula tudo o que fazemos nos vários planos da nossa ação e do vosso trabalho e que tem impacto na nossa economia e em particular na internacionalização da nossa economia, porque é essa a nossa responsabilidade própria como MNE. E assim, começando pela direção começando pela vossa direita, o Programa Internacionalizar terá uma ligação que me parece evidente com a implementação em Portugal do Pacto Global das Migrações. Eu recordo que Portugal já aprovou em agosto passado o seu Plano Nacional de Implementação do Pacto Global das Migrações. Do meu conhecimento, fomos o primeiro país das Nações Unidas a fazê-lo, e uma das medidas-chave desse plano, inteiramente conforme com o grande objetivo do Pacto Global das Migrações, é o desenvolvimento de acordos de mobilidade laboral que permitam organizar e incrementar fluxos regulares, legais, protegidos de migrações. E, evidentemente, para um país e uma economia que já se confrontam hoje em várias das suas atividades e setores mais importantes e em várias das suas regiões com escassez de mão de obra a todos os níveis de qualificação, esta gestão das migrações conduzido a fluxos laborais devidamente organizados através de acordos bilaterais entre Portugal e os países de origem desses fluxos e com a proteção devida e merecida pelas trabalhadoras e os trabalhadores é uma via fundamental para consolidar e sustentar o crescimento e a internacionalização da nossa economia. Mas queria também chamar a atenção, descendo um pouco agora, para o Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora, que eu próprio e a Sra. Ministra da Coesão Territorial anunciamos em Viseu no passado dia 13 de dezembro e que a Sra. Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas e a Secretária de Estado da Valorização do Interior dirigirão.
É um programa que procura articular todas as medidas hoje disponíveis, seja ao nível do Estado Central, seja ao nível das regiões autónomas, seja ao nível dos municípios e das comunidades intermunicipais, para apoiar o investimento que vem da nossa diáspora, e cria também novas medidas, em particular um sistema de incentivos próprios, gerido pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, e que estará permanentemente em aberto, seja no que resta do Portugal 2020, seja do próximo programa Portugal 2030. A cooperação é outro plano em que se conjuga esta nossa capacidade de apoiar político-diplomaticamente a internacionalização fundamentais para o desenvolvimento, ação e economia. É uma dimensão-chave, porque é isso que nos permite acentuar a cooperação para o desenvolvimento, diminuir e afastar-nos do velho cânon da ajuda ou da assistência prestada pela Europa a outros continentes, e também fazermos jus àquilo que, até na própria designação da comissária na Comissão Europeia encarregada destas questões, está bem expresso: parcerias internacionais, uma lógica de cooperação cada vez mais vista e praticada como parceria internacional e parceria entre iguais. E depois, se fizerem o favor de me acompanharem, é muito importante a ligação, a sinergia entre a ação que nós fazemos no âmbito da AICEP e no âmbito também bilateral de promoção das nossas exportações, promoção do nosso investimento e atração do investimento estrangeiro de um lado, e do outro lado o trabalho dirigido pela Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, executado pela Direção-Geral dos Assuntos Europeus, pela REPER e por outros serviços muito importantes, no sentido de participarmos ativamente nos acordos comerciais e de investimento subscritos, negociados e subscritos ao nível europeu, porque Portugal, insisto nisto, é um beneficiário evidente e muito importante de praticamente todos os acordos comerciais e de investimento assinados entre a União Europeia e outras regiões e países. Basta ver a evolução das nossas exportações para o Canadá, basta ver as vantagens enormes que temos com o acordo com o Japão, basta ver quão estratégico para nós, seja do ponto de vista económico, seja do ponto de vista político-diplomático, é o acordo com o Mercosul, para perceber que nós não só devemos participar ativamente e defender ativamente esta linha de abertura económica da União Europeia ao mundo, como somos, muito prosaicamente, beneficiários líquidos, diretos e imediatos dos resultados que aí se obtêm. E, evidentemente, no âmbito da CPLP, as negociações que se aproximam do seu fim e que nos permitirão ter, julgamos já na próxima Cimeira de Luanda, uma convenção quadro para a mobilidade no interior da CPLP, essas negociações têm também e vão ter também um impacto, e os seus resultados vão ter um impacto direto e muito positivo na nossa internacionalização. Mas também é preciso valorizar mais a dimensão económica da CPLP, designadamente no âmbito das relações entre empresas, das relações entre confederações empresariais, das relações entre parceiros sociais e na construção de climas institucionais adequados à promoção e à proteção dos investimentos recíprocos. E, finalmente, não preciso de explicar a esta audiência porque é
que é importante também o plano cultural, mas mesmo assim, quando nós dizemos não preciso explicar uma fórmula retórica para explicar a seguir, mas mesmo assim insistirei que não é, como toda a gente sabe, não é possível desenvolver um plano de internacionalização de uma economia sem apostar forte na promoção da imagem e de uma imagem positiva e de uma reputação e de uma narrativa acerca do país e, por outro lado, também todos nós sabemos que o setor criativo, o setor da cultura, da criação artística, das indústrias criativas, representa hoje um setor de alto valor acrescentado e de importância crescente no conjunto da economia. Nós fazemos isto mobilizando toda a nossa rede externa, mobilizando também a nossa capacidade de agir no espaço não físico, no espaço digital e, portanto, o processo de transformação digital da ICEP ajudará muito a este objetivo, mas o que eu queria, aquilo para que queria chamar a atenção é para esta ideia de que em 2020 a nossa consciência de que todos nós estamos convocados para a internacionalização da economia e que essa internacionalização é um objetivo transversal a todo o Ministério, esta consciência é mais importante do que nunca, vistas as incertezas que rodeiam a economia europeia e internacional. Evidentemente que haverá iniciativas marcantes da agenda económica externa em 2020. Eu não quero ser exaustivo, as reticências querem dizer justamente que se trata apenas de uma lista exemplificativa. Mesmo assim, atrevo-me a chamar a atenção para que no próximo outono começará a Expo Dubai, a exposição mundial este ano no Dubai. O país faz um investimento poderosíssimo aí. A nossa estimativa é que despendamos 21 milhões de euros nesta iniciativa e é preciso prepará-la bem, é o que está a acontecer, realizá-la melhor, também é o que vai acontecer e ter a consciência de que todos estamos envolvidos nessa realização. Depois chamaria a atenção, para além do PNAIDA que já me referi, para 3 instrumentos que estarão plenamente disponíveis em 2020 e que foram construídos ao longo de 2019, 2018 e 2019. Um é o Fundo de Fundos para a Internacionalização, que é um importante instrumento para atração de capital e de investimento. O outro é o Compacto Lusófono, que se dirige expressamente a apoiar as empresas portuguesas em projetos nos países de língua portuguesa em África, que têm uma externalidade positiva em termos de desenvolvimento, e também o robustecimento a que fomos procedendo e a orientação estratégica que fomos conferindo à nossa sociedade financeira para o desenvolvimento. A segunda prioridade da agenda internacional a que queria referir é naturalmente aquela que pode ser inscrita sob este chapéu largo e generoso do papel e da presença de Portugal no mundo e começaria ao contrário do que fiz até agora para variar um pouco, começando por assinalar 3 iniciativas que, na nossa opinião, marcarão este ano neste plano. A primeira é a realização da Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, a que o Sr. Diretor do Instituto Diplomático já se referiu. Nós tivemos um seminário na sexta-feira passada, não vou repetir aqui a intervenção que então fiz, queria apenas dizer que a Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos não é apenas um evento.
Em primeiro lugar, porque é 3 eventos, a conferência propriamente dita, o Fórum da Juventude e o Fórum Económico. Em segundo lugar, e sobretudo, porque é um passo mais que nós damos numa estratégia consistente que vamos desenvolvendo pelo menos desde 1998 e que faz de nós um dos países líder mundiais em matéria da agenda dos oceanos. E, portanto, olhar para os oceanos em combinação com a ação climática, em combinação com a economia azul, em combinação com a defesa e a promoção ambiental e da biodiversidade e em combinação com o elemento absolutamente essencial da segurança e da defesa, é crucial e é isso que caracteriza e distingue a nossa agenda. Por feliz iniciativa do nosso embaixador na Unesco, acompanhada por todos os embaixadores de países lusófonos acreditados na Unesco, foi na última Conferência Geral em novembro declarado, consagrado o dia 5 de maio como o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Isto significa que o próximo 5 de maio será a primeira edição deste Dia Mundial e não só devemos fazer uma celebração à altura desse facto, como sobretudo devemos e vamos aproveitar esta oportunidade para rever em alta a nossa estratégia interministerial para a política da língua e a política da internacionalização e da promoção internacional da língua portuguesa. E finalmente neste slide, terminará este ano o conceito estratégico de cooperação portuguesa, que foi aprovado no 19º Governo e que vigorou entre 2014 e 2020, vigora entre 2014 e 2020, o que quer dizer que a nossa responsabilidade este ano é elaborar uma nova estratégia plurianual para a cooperação portuguesa e esse será no plano da cooperação, mas em todos os outros planos conexos com esse, uma tarefa muito importante e estou seguro muito bem sucedida, evidentemente que em estreito diálogo com a sociedade civil, com as ONGs e com o Parlamento português e europeu. Dito isto, queria chamar a atenção para aquilo que, não podendo ser descrito ou destacado como iniciativas, pontuará a nossa ação em 2020, seja no plano multilateral, seja no plano bilateral. No plano multilateral, já me referi à expectativa com que aguardamos o desenlace das negociações em curso sobre o regime de mobilidade e circulação no interior da CPLP e entendemos que esse pode ser um excelente resultado da Cimeira de Luanda. Queria aproveitar o momento para dizer que a avaliação que nós fazemos da presidência cabo-verdiana é que ela tem sido excepcional e queria também a oportunidade dada por dizer isto, para dizer como Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal que os cabo-verdianos são irmãos de Portugal, que são muito bem-vindos em Portugal e que nós não pararemos até identificar e levar à justiça aqueles que agrediram barbaramente um estudante cabo-verdiano no passado mês de dezembro, causando-lhe a sua morte. No que diz respeito às Nações Unidas, para além do nosso trabalho na agenda dos oceanos e para além do nosso trabalho na agenda das migrações, a que já me referi, queria também chamar a atenção para as responsabilidades específicas que Portugal tenha no sistema das Nações Unidas, seja diretamente, somos, por exemplo, um dos países co-facilitadores do processo da tentativa de construir também um pacto global sobre o ambiente, quer indiretamente
vistas as responsabilidades que muito nos honram, assumidas por portugueses ilustres neste universo, sendo que esses portugueses ilustres vão mais além do que o par António Guterres, António Vitorino, que evidentemente tem uma responsabilidade muito específica, mas o conjunto de portugueses envolvidos hoje em tarefas muito importantes nos diferentes programas das Nações Unidas, da Unesco ao Fundo para a População e o Desenvolvimento, das missões de paz das Nações Unidas, designadamente em África, até à elaboração do relatório do desenvolvimento humano e à coordenação do PNUD, o número é bastante vasto e isso é um motivo de orgulho para nós. Queria, finalmente, neste plano multilateral, recomendar a todos que lessem com muito cuidado e muita atenção a declaração política da reunião de líderes da NATO do passado 3 e 4 de dezembro, a reunião de Londres. Portugal foi dos países que mais contribuiu para que essa declaração fosse abrangente e fosse equilibrada e revesse inteiramente no que diz essa declaração. E o que essa declaração diz é que o terrorismo é a ameaça permanente que põe em causa as nossas vidas e o nosso modo de ser e os nossos valores, que as ações agressivas da Rússia são também uma ameaça à segurança atlântica, mas que nós queremos reconstruir uma relação positiva com esse nosso grande vizinho. Também diz que a ascensão da China no plano internacional coloca desafios e oportunidades a que a Aliança deve ponderar, compreendendo-os melhor, e diz finalmente que nós incrementamos e queremos continuar a incrementar a cooperação com as Nações Unidas e com a União Europeia, e é também por tudo isto que vamos agora envolver-nos num processo de reflexão política sobre o futuro próximo da NATO, cujo propósito, assim o diz a declaração dos nossos líderes, é reforçar a dimensão política da Aliança Atlântica. E eu queria dizer que Portugal estará de corpo e alma nesse processo, como está de corpo e alma neste entendimento geopolítico do mundo. No plano bilateral, assume especial importância, dado o calendário e o processo político em 2020, a nossa relação bilateral com o Reino Unido, visto que, a partir de 31 de janeiro, o Reino Unido deixará de ser membro da União Europeia, e se o Reino Unido não será doravante nosso parceiro na União Europeia enquanto Estado-membro, será nosso parceiro como parceiro da União Europeia, que acreditamos venha a ser mercê do novo acordo a celebrar entre nós e os britânicos, continuará a ser nosso parceiro na NATO, continuará a ser nosso parceiro na arquitetura europeia de segurança e defesa e, sobretudo, continuará a ser o mais velho aliado histórico de Portugal, o nosso quarto parceiro comercial, o nosso quarto cliente de exportações, a nossa principal fonte de turismo, uma das nossas principais fontes de investimento e um país com o qual nós temos relações próximas, muito intensas e nas quais vivem pelo menos uns 300 mil cidadãos portugueses, sendo que descobrimos ao longo deste processo do Brexit que os britânicos vivendo em Portugal são muito mais do que os 24 mil que estavam formalizados. E, portanto, todas estas são razões para que a saída do Reino Unido da União Europeia, que nós lamentamos, como sempre dissemos, mas respeitamos inteiramente, seja também uma oportunidade para revisitarmos e redimensionarmos em alta a nossa relação bilateral com esse grande país. Evidentemente, basta dizer
que para o ano em Washington primeiro e algures em Portugal depois realizar-se-ão a 43ª e a 44ª sessão da Comissão Bilateral Permanente entre Portugal e os Estados Unidos. Basta dizer assim para perceber a importância absolutamente essencial da nossa relação bilateral com os Estados Unidos e a excelência dessa relação. Nós teremos em 2020 reuniões de alto nível com vários dos nossos parceiros, nos países europeus, com a Espanha e a França, certamente, com vários países de língua portuguesa, a começar desde logo pelo Brasil, com os países da vizinhança sul, em particular as cimeiras que estão previstas a realizar-se no calendário habitual com os países de Magreb, desde logo a cimeira com Marrocos, mas, e tudo isto é bem conhecido dos nossos serviços, mas eu queria chamar a atenção para 3 elementos mais. Em primeiro lugar, queria convidar todos a serem um pouco mais insistentes consigo próprios, com os seus colegas e também com os colegas dos outros ministérios, porque nós assinamos em maio passado um programa de intensificação da nossa cooperação bilateral com a Alemanha. Somos hoje um dos poucos países europeus em que, para além da relação normal bilateral e da relação enquanto parceiros da mesma União, a Alemanha tem um programa específico de intensificação das relações bilaterais e não devemos desperdiçar essa oportunidade por todas as razões. Nós temos com a Alemanha uma relação muito sólida no plano económico, muito sólida no plano político e diplomático, de que somos tão beneficiários, pelo menos, como são os nossos amigos alemães. Era o primeiro elemento que eu queria chamar a atenção, para que queria chamar a atenção. O segundo elemento é a oportunidade que nós vamos ter em 2020 com a visita, já em fevereiro, de Estado do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, à Índia. O Primeiro-Ministro esteve em dezembro na Índia e teve uma reunião muito da qual saiu, se eu posso dizer assim, a agenda da próxima visita presidencial, e essa visita vai ter uma componente económica muito forte e vai ter uma componente política também muito forte. Isso representa uma oportunidade mais para nós desenvolvermos melhor a nossa relação com esse país de 1.400 milhões de pessoas, uma das economias mais vibrantes hoje no mundo e um país com o qual Portugal tem afinidades tão evidentes. E também era o terceiro e último elemento para que queria chamar a atenção, para dizer que nesta grande região da Ásia-Pacífico nós temos também novas oportunidades para incrementar relações, quer no plano económico, quer no plano político, no Sudeste Asiático, na China, no Japão, na República da Coreia e outros. Peço desculpa se omito alguém que não devesse, mas estou apenas a exemplificar, não posso fazer uma listagem exaustiva, senão isto fica demasiado demorado. A terceira grande prioridade da nossa agenda internacional, pode ser estranho enunciá-la assim, mas eu já explico a razão de ser, é a reestruturação do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
pode ser estranho falar de um tema interno ao MNE no quadro da exposição das nossas grandes prioridades de política internacional, mas eu faço exatamente porque não é um tema interno ao MNE, ou não é apenas um tema interno ao MNE. É uma missão que, em primeiro lugar, vem na lógica pelo menos da minha ação como Ministro dos Estrangeiros. Julgo que terei honrado todos os compromissos que assumi neste mesmo sítio, no Seminário Diplomático de 2016, quando disse que o ciclo que então se iniciava era o ciclo de travagem do declínio, de interrupção da lógica dos cortes, das perdas, das diminuições ou dos rebaixamentos de nível. E assim julgo ter acontecido. Mas para que justamente essa lógica de declínio não regresse, nós temos que olhar para este processo como olhamos para uma bicicleta e só não caímos se nos mantivermos em movimento. Ou então pomos os pés no chão, mas se pusermos os pés no chão, renunciamos a andar. E por isso mesmo nós definimos para este novo ciclo um processo global de reestruturação do MNE, que será evidentemente coordenado pela Secretaria-Geral, mas que eu dirigirei no plano político pessoalmente, porque ele envolve todo o conjunto do Ministério e que terá estas 4 dimensões essenciais. Em primeiro lugar, a implementação do novo modelo de gestão consular, que já foi apresentado aos seus embaixadores na sexta-feira de manhã e, portanto, não tenho que me demorar nele. A capacitação dos serviços centrais, designadamente na área informática e na área da gestão centralizada, que me parece, aliás, condição sine qua non para que o primeiro objetivo possa ser cumprido. É também a altura de intervirmos nas condições de recrutamento e remuneração nos nossos serviços periféricos externos, porque está aí um dos problemas essenciais, se não a causa essencial da altíssima rotatividade que penaliza esses serviços em matéria de pessoal. E temos também este ano de começar a redimensionar ou adequar a rede diplomática e consular portuguesa, quer face às nossas obrigações internacionais, quer face às exigências da internacionalização da nossa economia, quer face a coisas tão simples, mas tão importantes como a procura de vistos decorrentes do fluxo de turismo e de mobilidade académica e profissional de que o país, felizmente, tanto beneficia, quer também corrigindo alguns dos lapsos, das carências ou das complexidades da rede atual, quer no plano das embaixadas, quer no plano dos consulados. Digo isto aqui, em primeiro lugar, porque me dirijo em primeiro lugar aos diplomatas, porque tudo isto se faz com os serviços, com os profissionais e com as associações representativas dos profissionais, mas digo também aqui porque o impacto externo desta medida é muito importante, com o nível de responsabilidades que nós hoje temos, com o nível de projeção que nós hoje temos. Nós precisamos de nos capacitarmos melhor para responder internacionalmente, responder como devemos às potencialidades e aos compromissos que são os nossos no mundo de hoje. Passando agora às prioridades da agenda europeia, a minha primeira preocupação para comigo próprio, para me recordar a mim próprio, é a seguinte: não deixar levar pela ideia de que 2020 é o ano da preparação da presidência de 2021. Claro que é, isso dá muito trabalho, como aliás
a generalidade das pessoas presentes já devem ter experimentado, se não na carne, pelo menos no espírito, mas seria um erro pensar que o que nós temos para 2020 de encargo europeu é apenas ou sobretudo a preparação da presidência. Primeiro porque as presidências no Tratado de Lisboa têm uma natureza diferente das presidências anteriores e devemos ter isso em conta, mas segundo e sobretudo porque a agenda europeia em 2020, o mínimo que se pode dizer é que é uma agenda densa e é uma agenda complexa. Ali estão indicadas alguns dos dossiês mais importantes que nós temos na mesa em 2020 no quadro europeu. Nós ainda não chegamos a acordo sobre o quadro financeiro plurianual e é muito importante que cheguemos o mais depressa possível a esse acordo, mas só é possível chegar o mais depressa possível a um acordo se as propostas em cima da mesa forem acordáveis. O dossiê da União Económica e Monetária continua premente e os avanços no sentido do completamento da UEM continuam a ser vitais para que a economia europeia se prepare nos dias de sol para os dias de chuva ou nos dias de chuva para os dias de sol. Com as alterações climáticas talvez tenhamos que mudar esta analogia. Que continua a sustentar a União Monetária como uma União Monetária. Não me canso de dizer que se nós abdicamos, e bem, de políticas monetárias nacionais, não foi para renunciarmos a ter uma política monetária, mas sim para ter a política monetária ao nível europeu, e não pode ser só o Banco Central Europeu a fazê-la. O Pilar Europeu dos Direitos Sociais é também um dossiê a que, aliás, a Presidente Ursula von der Leyen tem dado a máxima prioridade, assim como a transição digital, o Pacto para a Europa Verde, o Pacto Ecológico Europeu e outros no plano, digamos, da agenda interna da União Europeia. E no plano da agenda externa, basta recordar as negociações que estão em curso. Nós esperamos concluir este ano, foi o nosso compromisso, as negociações com os países da África, Caraíbas e Pacífico para um novo acordo chamado pós-Cotonou. Comprometemos-nos a terminar este ano as negociações com a China para um acordo económico e de investimento. O Comissário Europeu do Comércio está já a iniciar diligências muito fortes para retomar conversas positivas com o nosso grande parceiro económico, os Estados Unidos, e o acordo com o Mercosul tem de ser concretizado. Não pode ficar apenas pela constatação política de que há um acordo e imediatamente seguida por reservas ao acordado. Não só temos que eliminar essas reservas, como temos que transformar a declaração política em acordo propriamente dito. E não quero demorar-me de novo sobre o Reino Unido pós-Brexit, apenas quero dizer que a saída do Reino Unido da União Europeia dá novas responsabilidades aos países atlânticos da Europa, entre os quais se encontra Portugal. Sendo que essa responsabilidade é, para nós, interpretada sempre não apenas como uma responsabilidade face ao exterior, mas como uma condição da nossa própria existência ou identidade histórica. Nós somos o país europeu
que vive bem no equilíbrio, vive confortável no equilíbrio entre a tração continental e a tração atlântica da Europa, e esse equilíbrio é vital para nós. E, portanto, o reforço da, por vezes, chamada fachada atlântica da Europa é essencial não só para o equilíbrio europeu, como também para o posicionamento e a identidade portuguesa. Finalmente, boa notícia é que este é o último slide, diapositivo. Finalmente, 2020, se não é apenas o ano de preparação da presidência de 2021, é também o ano da preparação da presidência de 2021. Um ligeiríssimo ponto da situação. Eu não me estou a demorar muito sobre as questões europeias, porque nós teremos a sessão da tarde inteiramente dedicada a essas questões, mas um ligeiríssimo ponto da situação. Neste momento, o programa do trio Alemanha, Portugal e Eslovénia está concluído no seu esboço e, portanto, agora o Secretariado-Geral do Conselho transforma num texto corrido que será objeto de novas consultas até que a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus e os seus colegas possam aprová-lo formalmente no Conselho de Assuntos Gerais do próximo mês de junho. E nós aguardamos também pelo dia, julgo que 29 de janeiro, o dia em que será publicado o programa de trabalho da Comissão Europeia na sua versão definitiva. Evidentemente, estes elementos são importantes para nós irmos construindo o nosso programa. Neste momento seria absolutamente prematuro pormenorizar o programa da presidência portuguesa, porque basta regressar mentalmente ao diapositivo anterior para perceber logo que há muita coisa que ou termina em 2020 e nós implementaremos em 2021, ou não termina em 2020 e serão encargos essenciais que, aliás, nós receberemos com gosto da nossa presidência. Mas o facto de não poder ser pormenorizado hoje o programa da presidência portuguesa não quer dizer que nós não tenhamos prioridades claras para a nossa presidência no nosso espírito. Está no nosso espírito e está no programa do Governo. E nós dizemos que essas são 4 prioridades e eu queria gastar os próximos 3 minutos a explicar que elas no fundo são só uma. A prioridade de perceber que a Europa ganhará o desafio da transição, que é um desafio que todos nós fazemos face, na exata medida em que perceber que são as suas características distintivas, vamos dizer assim para simplificar, a economia social de mercado e o modelo social europeu, os motores, os fatores que mais ajudam a essa transição. Nós não vamos fazer, nem poderemos fazer a transição digital contra os trabalhadores, os setores, as empresas que consideraríamos nas nossas universidades ou nos nossos centros de investigação ou nos nossos Silicon Valley imaginários ou reais obsoletos. Não faremos a transição digital assim. Faremos a transição digital se percebermos que é a força das pequenas e médias empresas, a força da contratação coletiva na Europa, a força do diálogo social na Europa, a inclusão das pessoas, dos cidadãos, dos trabalhadores, dos pequenos e médios empresários nessa economia que pode fazer da digitalização uma oportunidade para a transformação da economia, criando mais valor, criando mais rendimento, distribuindo os benefícios por todos e criando mais empregos e mais trabalho. E da mesma maneira, nós venceremos
o desafio da transição energética e da ação climática, se olharmos para ela também como mais uma oportunidade para reforçarmos a nossa economia europeia e para reforçar a qualidade de vida das pessoas. E por isso mesmo é que nas nossas prioridades nós dizemos que não há momento em que mais atual seja a dimensão social da Europa e a agenda social da Europa do que o momento da transição económica, da transição digital, da transição energética e da transição climática. E por isso é que estas prioridades fazem uma só. Se nós investimos mais nas qualificações, se nós investimos mais na inovação e se nós investimos mais na proteção social, nós ganharemos certamente o desafio climático, o desafio digital e o desafio económico. Mas não o faremos sozinhos. Não o conseguiremos fazer se ignorarmos que o nosso vizinho é a África. Outros vizinhos temos, certamente, mas temos esse grande vizinho que é o continente africano, que aliás segue um processo de integração regional no qual nos tem usado também como sua referência, com os processos de integração regional e subregional, com o fortalecimento da União Africana, com o acordo de comércio livre à escala continental africano e com esta ideia que aliás está bem expressa nas conclusões da nossa última cimeira em Abidjan, que é a ideia de que nós somos não apenas vizinhos, mas somos parceiros e somos parceiros enquanto iguais e devemos ter uma estratégia conjunta para enfrentar os desafios e as oportunidades. E ainda é mais evidente este facto quanto também é evidente a complementaridade entre os dois países. O dividendo demográfico que nós temos tem no África, o capital que escasseia em África temos-lo nós, a inovação tecnológica temos-la também nós. E portanto não é apenas em matéria de segurança, a segurança é muito importante o nosso olhar sempre muito atento à vizinhança sul, dizemos isso todas as reuniões que temos sobre a matéria no âmbito das Nações Unidas, no âmbito da NATO, no âmbito da União Europeia, e dizemos o sul não é apenas o Magreb, o sul não é apenas o Sahel, a vizinhança sul vai bem dentro da África Central, e disse, Sr. Diretor, África Central, mas não é apenas, portanto, a segurança, mas é também a economia, é a mobilidade, são os jovens, a educação, é a capacitação das mulheres, é o apoio à sociedade civil e por isso é que esta prioridade de agenda externa que nós temos encaixa bem nas outras. E, evidentemente, Portugal preza muitíssimo o equilíbrio geopolítico e, por isso mesmo, é preciso que também na agenda externa da União Europeia essa preocupação do equilíbrio geopolítico, de falar com todos os grandes atores globais, é tão decisiva e assim julgo que independentemente do desenlace dos processos em curso e dos desafios que eles venham a colocar à presidência europeia de Portugal, à presidência do Conselho da União Europeia, aquilo que é ou que pode ser o valor que nós possamos acrescentar às instituições e à vida política europeia a partir da nossa presidência, e esse valor já está bem balizado. Muito obrigado. Nós temos então agora o coffee break.